aqui nós vamos dar uma introdução nos processadores, tá? A gente falou, a placa-mãe, pasta térmica, cooler, necessidade de ventilação, necessidade de limpeza, a gente falou tudo isso. Então vamos falar um pouco sobre o processador mesmo. Como o processador funciona? Como o computador trabalha com o processador? Como o computador trabalha para executar as instruções que ele é determinado? Então a gente falou sobre o soquete, né? Cada placa-mãe tem o seu soquete, os soquetes mais comuns é o PGA, o LGA, o BGA, e cada um tem a sua característica, mas nós vamos ver o processador internamente. Tá? Então, né, os processadores mais comuns que a gente tem são da Intel e da AMD, né, o Ryzen e a i7 e i9 hoje que a gente tem, né, os 5, mas tem algumas gerações de 5, principalmente para notebook, que não é muito poderoso, mas comum que a gente pode usar. Bom, uma quitude interna do processador, o que a gente tem? O processador, eu tenho lá os registradores dele, né? Eu tenho lá dentro desses registradores os microcódigos que ele vai executar, eu passo comandos para eles a nível de máquina, por isso que eu tenho que pegar um programa, escrever uma linguagem de alto nível, que é uma linguagem que eu conheço, então vou escrever um programa em C, em Java, né? E depois você vai ter que pegar esse programa e compilar esse programa para transformar ele numa linguagem de baixo nível que a máquina entende. O processador não trabalha com linguagem C, o processador trabalha com uma linguagem de baixo nível, no máximo com assembly, tá? Então, ele tem esses códigos lá, eu tenho que fazer essa compilação e a partir desse momento ele vai pegar lá a linha de código-fonte do programa, vai ler e vai executar, tá? E eu falei para vocês que eu tenho dois clock, o clock interno e o clock externo, né? E o computador trabalha com o clock externo. Então, eu tenho várias maneiras de aumentar a velocidade do processador. Trabalhar com tamanho de palavras, né? Um computador com uma palavra de 32 bits, ele tem metade do computador que trabalha com uma palavra de 64 bits. Um computador de 16 bits, ele tem menor do que 32, porque na verdade o computador trabalha com 1 byte, 8 bits. Então, se eu estou trabalhando com 16 bits, cada push de clock eu estou trabalhando com 2 bytes. Se eu estou trabalhando com 32 bits, eu estou trabalhando com 4 bytes. Se eu estou trabalhando com 8 bits, eu estou trabalhando com 8 bytes. Tá? Então, a cada push de clock eu consigo manipular 8 bytes. Então, eu consigo aumentar a velocidade de processamento. Né? Eu aumento a velocidade do processador, então posso ir aumentando a velocidade do processador, só que quando eu aumento a velocidade do processador eu trabalho com sinais elétricos, eu vou aumentar a dissipação de calor, e essa dissipação de calor leva à queima do processador. Então hoje aumentar a velocidade do processador deixou de ser um problema, de ser prioridade, porque o calor que os processadores estão dissipando no aumento da velocidade não justifica eu trabalhar com isso. Então foram desenvolvidas as tecnologias para fazer isso. Então, por exemplo, trabalhar com cache, né, eu tenho lá as memórias secundárias, que eu levo para a memória principal, que é a memória de trabalho do computador, né, e dessa memória de trabalho, toda vez que eu der um clock externo, ou seja, eu vou na memória RAM para buscar um trabalho, eu posso levar para cache N1, cache L2 e cache L3, que foram as caches que foram desenvolvidas. Primeiro veio a cache L1, ela trava junto com o processador, tá? Então ela trabalhava com o processador, só que ela é cara, então ela tem uma capacidade menor. Então o pessoal fez, vamos trabalhar com uma segunda cache, porque o meu processador está com uma velocidade maior ainda do que o meu. Então vou trazer para a cache L2, vou desenvolver essa cache L2, que ela está dentro do envolve processador, mas já não está junto com os registradores, já está dentro do processador, mas não ao lado dos processadores, está um pouquinho mais longe, mas eu levo para L2, da L2, enquanto o processador está dando o clock dele, ele vai lá na L2, passa para L1 e vai buscando. A L1 é aquela que ele está buscando para trabalhar, e eu posso fazer a cache L3, que está dentro do invólucro do processador, mas não está dentro do processador, está do lado do processador, no meio do caminho entre a memória e o processador, mas dentro do processador. A cache L1, a cache L2, L3 é uma característica do processador e não da placa-mãe. Tá? Bom, como é que eu trabalho? Então, o computador faz o que é? Eu vou lá na memória RAM, procuro aquele microcódigo que está lá do código-fonte que eu compilei, levo para dentro do processador, o processador vai lá dentro dos microcódigos que ele tem, vê o que aquele microcódigo compara com os microcódigos que ele tem, pega aquele microcódigo e executa. Por exemplo, vocês viram isso lá em Assembly, né, que você trabalha com Assembly, por exemplo, move
tal coisa para o registrador de geral. O que significa mover? Ele vai mover esse código para lá, por exemplo, limpar a tela. Você tem lá move, não sei o que, para limpar a tela. Então o que ele faz? Aquele comando ele vai lá, pega, coloca o, o cursor na linha 1, coluna 1 da minha tela e apaga tudo que está na tela. Tá? Então, ele colocou aquela instrução, foi lá, analisou o que aquela instrução queria dizer de acordo com o microcódigo que ele fez e executou a microinstrução. Então, quando eu vou fazer um programa, um compilador, quando eu vou desenvolver um compilador, eu tenho que trabalhar, entender qual que é a máquina que eu trabalho para saber como é que ele faz, endereço da memória que ele vai trabalhar, como é que a memória está formatada, como é que é feito isso, exatamente para ele poder trabalhar. Tá? Não adianta eu querer que o Mac, por isso que o Mac, por exemplo, ele não executa o Windows, nem o Windows executa Mac, porque eles são computadores diferentes, tá? E eles executam comandos diferentes e tem ciclo, o endereçamento diferente, é por isso que eles não são compatíveis, tá? Uma coisa importante do processador que eu falei para vocês é a velocidade, né? Então, eu vou aumentando a velocidade, mas eu tenho, né, não só a velocidade hoje mais, eu tenho trabalhando com núcleos, eu estou trabalhando com a palavra de computador, tudo isso me ajuda a aumentar a velocidade de processamento. E uma outra coisa que eu tenho é chamado de overclock, né, overclock, ou Turbo Core para AMD ou Turbo Boost pela Intel, que na verdade é aumentar a capacidade de processamento. Eu como processador de 3 GB, eu quero trabalhar com overclock, por exemplo, você pode trabalhar com 3.2 GB, com 3.4, mas eu tenho que lembrar que toda vez que eu faço overclock, tá, eu estou diminuindo a capacidade de processamento. A gente costuma usar muito overclock em games, em computador de games, porque normalmente você usa muito, né? A vida útil do processador não é muito importante para você, o que é importante para você é o jogo, tá? Mas fica a critério. E normalmente esse overclock você faz ele através de software específico, né? Ou através da BIOS. Bom, e aí que eu falei para vocês. Aí a velocidade do processador atingiu um teto. Tá? Por que atingiu um teto? Porque hoje o custo de dissipação de calor do processador está se tornando tão caro que não justifica. O sistema de resfriamento de um processador está mais caro do que o próprio processador. Então eu bati num teto. Então o que o pessoal fez? Vamos trabalhar com uma coisa chamada computação paralela. O que é computação paralela? Eu paralelizar, ou seja, pegar a instrução e dividir ela entre vários nodos, vários núcleos processados para poder fazer isso. E aí, essa computação paralela eu posso fazer dentro do próprio processador, eu posso fazer fora do processador. Eu chamo sistemas que são fracamente acoplados e sistemas que são fortemente acoplados. Sistemas que são fortemente acoplados, tá? A gente vai aprender isso mais no curso de vocês, são aqueles em que está dentro da mesma placa-mãe, eu tenho vários processadores com uma memória só. Sistema fracamente acoplado, eu tenho cada placa-mãe separada do seu sistema. Então, por exemplo, eu pego vários computadores, interligo entre eles, uma arquitetura de internet, por exemplo, cliente-servidor, são sistemas fortemente acoplados. Um sistema fracamente acoplado, desculpa. Um sistema que tem vários núcleos, ele é fortemente acoplado, porque ele está dentro disso. Por que foi feito isso? Primeiro, a Intel, quando ela começou a trabalhar, né, que eu falei para vocês, a gente tem cache L1, cache L2, cache L3. Né? Por que isso? Porque a velocidade do clock interno é maior do que a velocidade do clock externo. Então o processador executa 3, 4 operações para depois acessar a memória e pegar mais instruções. Tá? Então, baseado nisso, o pessoal então falou, por que a gente não virtualiza um núcleo? Né? Nesse tempo que o processador está esperando para chegar à memória, eu posso levar mais instruções e falar para o sistema interno que eu vou executar duas instruções em paralelo. Então, ela desenvolveu a tecnologia HT. É como se eu tivesse um núcleo virtual, né, parecidíssimo com o núcleo real, mas ele é baseado no mesmo núcleo, só que a velocidade de trabalho do processador é maior que a velocidade do computador, então eu consigo executar duas instruções no mesmo pulso até que o computador seja lá. Então, essa é a tecnologia de HT. Eu criei um núcleo, né, internamente dentro do meu processador, tá? Para poder fazer isso. Então, essa é a tecnologia HT. Aí, pô, os caras falam, já que eu tenho tecnologia HT, por que eu não posso desenvolver? Já tenho tecnologia para monitorizar as coisas, por que eu não posso desenvolver o sistema Core? Aí veio sistema dual core, ou seja, 2 cores em paralelo, sistema quadricore, 4 núcleos reais, e o sistema hoje trabalha com 8
núcleos. E a Intel, ela trabalha com núcleos, ainda continua, o Hyper-Threading é uma tecnologia da Intel, registrada da Intel. Então, normalmente a Intel trabalha com núcleos reais e núcleos virtuais, ok? Então, por exemplo, o i9 hoje ele tem 8 núcleos reais e 8 núcleos virtuais. Então, na verdade, ele trabalha com 16 núcleos, baseado nessa filosofia de trabalho, tá? Bom, então, aí eu falei para vocês os sistemas fortemente acoplados, fracamente acoplado, aí vem sempre fortemente acoplado multinúcleo, né? Eu consigo fazer vários núcleos, aí veio da tecnologia HT, veio para a tecnologia multicore, bacana, é o que eu tenho isso. Então, hoje, a família de processadores Intel, ele trabalha com sistemas multiprocessados, tá? Então, eu falei para vocês, eu tenho o i3, i5, i7, hoje está no i9, amanhã pode aparecer um novo sistema, né? O i3 é o mais básico, né, usado normalmente, nem se usa mais, hoje é do i5 para frente, tá? O i9 é mais para jogos, tá? E quando você pega lá Intel Core i9 990KF, isso é uma letra que significa, né? O i9 significa que é o Core i9, tá? O 9 significa que é a geração e o KF significa que ele tem recursos adicionais. Ele pode aceitar o overclock ou não. Então, quando você pega um processador da Intel, você pode procurar na internet ou no site do fabricante e vai lá através dessas letras o que aquele processador permite você fazer, tá? E, né, isso aqui é só mostrando, por exemplo, o K significa que ele significa overclock, o G significa que possui de vídeo integrada, o X significa Extreme Edition, é melhorado. Então, cada letra dessa, cada conjunto de letra dessa, dá uma característica do processador. A Intel também, a AMD também tem isso, né? Ela tem o Ryzen, que era o Ryzen 3, né, primeira geração, o Ryzen 5 de segunda geração e o Ryzen 9 de terceira geração. É hoje o Ryzen que a gente tem aí no mercado. Tá? Amanhã pode ser que surja uma outra. E também da mesma coisa, ele tem as letras, significam as características de cada processador da AMD. Você vai na internet ou você vai no sistema e vê o que aquele processador faz, né? Qual que é a característica que ele tem e o que é adequado para você se adequar à sua realidade e comprar aquele processador de acordo com o que você quer. Então, olha, pensa bem. Primeiro eu vou definir se eu vou montar um computador a partir do zero, eu vou escolher o processador que eu quero. Aí vai depender do custo que eu vou pagar, vou olhar, escolho aquele melhor processador, custo-benefício para mim, procuro, né? Vejo aí, faço o levantamento, vejo que ele é bom para jogo, se ele é bom para escritórios, né? Posso pagar mais, menos para ele, né? Depois que eu escolher o processador, eu vou ver qual que é o socket que ele usa e depois eu vou ver qual que é a placa-mãe que eu posso usar. Também, né, placas mais caras de bons fabricantes, elas são mais caras, mas em compensação você tem produto melhor, tá? Bom, e hoje também a gente não só placa com vários núcleos, eu tenho placa com vários processadores dentro dela. Tá? Para vocês terem ideia, o Windows 10 você pode ter uma placa com até 4 processadores dentro dele. Tá? Placa com vários processadores ela é mais útil em sistemas que têm grande capacidade de processamento, jogos ou até para servidores. Tá? Em desktop comuns a gente não usa processador, porque cada processador que eu tiver é um custo adicional que eu vou ter. Né? Eu tenho placas com vários processadores dentro da placa-mãe. Eu tenho um cluster, né, que as placas é como se eu tivesse várias placas-mães interligadas no mesmo sistema, tá? Aí é separados, né? Eu tenho rede de computadores, então interligado na mesma rede local. Tá? Então, por exemplo, você pega um laboratório do Cefet, eu tenho vários computadores, está interligado na mesma rede local, está ligado fisicamente. E numa arquitetura cliente-servidor. Né? Que é o que? Eu tenho um servidor, tenho um cliente, e esse cliente pode estar na mesma rede física ou pode estar na rede local. Vocês vão aprender essa teoria de cliente-servidor muito quando você for estudar TCP/IP, porque o protocolo TCP/IP, que é o protocolo da internet, ele trabalha com a arquitetura cliente-servidor. Então eu tenho um servidor que é de página, um servidor que é de e-mail, e eu tenho vários clientes interligando esse conector. Cada cliente se conecta ao mesmo servidor através de um serviço dedicado, através de uma porta, através de um cliente. Então, o servidor vai responder cada cliente de acordo com o endereço que ele tem. O servidor tem um único endereço, mas cada cliente pode ter o seu endereço separadamente. Tá? Então, é nessa estrutura que eu tenho aí, ver os sistemas distribuídos, onde eu posso estar interligado em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, a gente falar sobre processadores, né? Era isso que a gente tinha para dizer, né?